dia, bem-vindos ao Olha que Dois, como sempre, em simultâneo no 103.1 e 100.4 da Total FM e 94.6 da Sagres FM. Na internet em totalfm.pt e sagresfm.pt. Pode também seguir-nos na página do Olha que Dois no Facebook e ver na íntegra no site da tvalgarve.pt ou no meu canal, posição 666553. Agradeço aos meus convidados Paulo Santos, comandante do Destacamento Territorial da GNR de Lolé, ao Matos Lima, coordenador do Serviço de Proteção Civil de Lolé, e Irlandino Santos, comandante dos Bombeiros Municipais de Lolé, por terem vindo a este programa. O Major Paulo Santos comandou os destacamentos territoriais da GNR de Aljustrel, Beja, Almodóvar e Tavira de 2003 a 2005 e o destacamento territorial da GNR de Lolé entre 2005 e 2010, ano em que assumiu o comando do destacamento territorial de Faro até 2015. Neste ano assumiu de novo o comando do destacamento territorial da GNR de Lolé, onde ainda se encontra. Bom dia, Paulo Santos. É um prazer tê-lo de volta aos estúdios. Parece-me que já começa a ser um cliente habitual desta casa. João Matos Lima é o coordenador do Serviço de Proteção Civil, chefe de Divisão de Proteção Civil e de Vigilância da Câmara Municipal de Lolé. Tem várias graduações nas áreas de Proteção Civil e Segurança, incêndios florestais e riscos, aliás, sísmicos, assim é que é. De referir que a autoridade máxima do Serviço Municipal de Proteção Civil de Lolé é da responsabilidade do Presidente da Câmara Municipal, Vítor Aleixo. Bom dia também para si. Recordo que esteve cá em agosto de 2016, parece que foi ontem, mas eles passam depressa e o cabelo às vezes vai desaparecendo também um bocado, e os anos. O Irlandino Viegas Santos ingressou no Corpo dos Bombeiros Municipais de Lolé em 1997, é comandante deste corpo desde 2011 e diretor do Heliporto Municipal de Lolé, julgo que ainda e integra a equipa do posto de comando ao serviço da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Os bombeiros municipais de Lolé dependem administrativamente da autarquia, mas estão sob a tutela do Ministério da Administração Interna, através da ANPC. Irlandino Santos, bem-vindo ao Olha que Dois, desta vez dois não, mas somos 4 aqui para, enfim, darmos a conhecer o que há para dizer e informar os ouvintes e também os telespectadores sobre a problemática dos fogos, do que isso ocasiona e do que, enfim, temos registado na nossa memória bem recente, que é sempre bom podermos, no futuro, atenuar e se possível, evitar. O Concelho de Lolé tem a sua área prioritária com 765,12 km² e 70.622 habitantes. De acordo com o número 2 do artigo 15 da Lei número 76 de 2017, 17 de agosto, os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou entidades que a qualquer título detenham terrenos confinantes e edifícios inseridos em espaços rurais são obrigados a proceder à gestão de combustível de acordo com as normas constantes no anexo deste decreto. A limpeza dos terrenos junto a habitações é obrigatória por lei até amanhã, dia 15, e depois vamos lá ver onde é que está, onde é que elas aparecem, as multas para pagar. Major Paulo Santos, da vossa experiência no terreno, em contato com as populações, como é que elas estão a encarar estas medidas com a imposição de um período, por muitos considerado curto, para o muito que há a fazer? Em primeiro lugar, bom dia. Muito obrigado pelo convite para cá estar. É para nós extremamente útil e importante este tipo de oportunidades, porque urge clarificar e esclarecer a população, trazendo de alguma forma alguma acalmia que a divulgação dessa legislação de certa forma criou um pânico, não diria pânico, mas alguma preocupação com o assunto, preocupação que também é salutar, porque importa mudar
atitudes, importa mudar comportamentos para estarmos melhor preparados para o verão que aí vem e para que não se repitam alguns cenários já vividos. Portanto, a Guarda Nacional Republicana desenvolve desde o início do ano a Operação Floresta Protegida, decorre até depois da manhã uma fase de sensibilização. Ao longo dessa fase de sensibilização tem havido um contacto com a população e aquilo que temos escolhido é que o cidadão é receptivo às preocupações demonstradas, tem vindo a realizar trabalhos de limpeza, portanto há efetivamente uma mudança de comportamento e espero que a partir do dia 16 a nossa tarefa esteja facilitada. Parte ínfima, com certeza. No essencial, o que é que a lei obriga? A lei obriga a uma gestão de combustível. Esse é um assunto que tem sido mal interpretado e é com frequência interpretado como uma limpeza total das áreas, das faixas de gestão de combustível que são definidas. O conceito de gestão de combustível que vem expresso no Decreto-Lei 124 de 2006, portanto, já é desde 2006, não é nada novo. Essa é outra questão que importa clarificar. É que as diferenças relativamente a este ano são reduzidas. É meramente a antecipação do prazo para o dia 15 de março, porque o conceito de limpeza todo ele já vem desde de 2006. É como o próprio nome indica, gestão de combustível. No fundo, o que importa ter noção é que não pode haver uma continuidade da matéria combustível, ou seja, matéria vegetal, quer seja do extrato arbóreo como do extrato herbáceo, não pode haver uma continuidade na faixa de gestão de combustível que é imposta. Portanto, no caso tem que haver como das habitações, porta-fogos, no fim. Exatamente. Dentro da faixa dos 50 metros tem que haver uma descontinuidade ao nível da vegetação rasteira como ao nível do extrato arbóreo, das árvores, da copa das árvores. Elas têm que estar distanciadas entre si sensivelmente 4 metros. É o que a lei refere. No entanto, as entidades fiscalizadoras não vão andar de fita na mão e não vão chegar lá e verificar se tem 3 ou se tem 4 metros. Repara o mato, mas não repara as árvores de grande porte, claro. Exatamente. Portanto, fazer uma gestão moderada do combustível naquela faixa. Portanto, as situações que vão motivar a nossa preocupação e orientar o nosso esforço são, em primeiro lugar, dentro das freguesias que foram, por despacho do Governo, determinadas como sendo freguesias de prioridade de intervenção. Que ao nível do Conselho de Lolé serão todas as freguesias a norte da União de Freguesias de Torre, Benafim e Crença. Portanto, a nossa atuação irá incidir sobre essas. E depois vamos orientar o esforço para aquelas situações em que não houve qualquer tipo de intervenção. Portanto, a nossa ação punitiva irá concentrar-se nessas. Obviamente não vamos andar, como eu estava a dizer, não vamos andar de fita na mão a medir para verificar se as pessoas limparam, se a distância entre as copas das árvores são de 3 ou são de 4 metros, se a altura do solo são da desremação do depende da densidade do mato, digamos, ou das árvores. Exatamente. E o apelo que fazemos é concentrar a preocupação de fazer essa gestão de combustível, essa limpeza, ao nível do material linhoso, portanto, ao nível da matéria combustível mais densa, e não ao nível do extrato herbáceo, ao nível da erva, da vegetação rasteira, digamos assim, porque essa vegetação, tendo em conta a chuva que tem caído e que está a cair nestes dias, se for limpa hoje, amanhã irá crescer um pouco. Até porque não é daí que vem o grande risco de incêndio. O comandante irlandino certamente poderá explicar melhor isso, mas o risco de incêndio, a maior carga de combustível vem da matéria mais linhosa e já agora clarificar também outra questão. O trabalho que é feito num ano, ao nível dessa matéria mais linhosa, dura para muitos anos. Portanto, não é... Não é preciso todos os anos fazer a mesma coisa. Exatamente, não é preciso todos os anos estar a fazer o mesmo trabalho. Falou nos 50 metros à roda, digamos, das casas e das estradas e caminhos. Relativamente às vias rodoviárias, o que a lei refere são 10 metros. No entanto, esses 10 metros são apenas em espaço florestal. Portanto,
é logo uma área muito mais reduzida. Esse é também outro conceito que tem sido mal interpretado. A interpretação que tem sido feita da legislação é extensível a todo o espaço. E há exceções. Há exceções relativamente às propriedades agrícolas, relativamente às zonas jardinadas e relativamente à área urbana, porque grande parte do concelho, sobretudo a sul da Estrada Nacional 125, insere-se numa área que não é propriamente rural. Fica aqui uma fronteira muito ténue entre o rural e o urbano, que não faz muito sentido a aplicação exaustiva daquilo que vem referido na lei. Portanto, daí também o facto de nós concentrarmos preocupação mais a norte do concelho, conforme referi há pouco. O irlandino, com certeza, conhece como ninguém o terreno que pisam quando há, e geralmente que são chamados quando há problemas, catástrofes, Certo, não é? sim. Fogos. Tem andado no terreno, obviamente. Ora, antes de mais, bom dia. Sim, sendo andado no terreno, este trabalho é um trabalho conjunto que é feito em parceria entre bombeiros, GNR, Proteção Civil. É um trabalho de todos para todos. É um trabalho que tem sido feito não só agora, mas já há muito tempo, e é um trabalho cíclico, digamos, um trabalho que não tem fim, não tem início, mas sim um trabalho que se vai fazendo dia após dia. Aquilo que o Major Paulo Santos referiu em relação à perigosidade, digamos, do material herbáceo, sem dúvida, que não é o material herbáceo que nos preocupa, mas sim a continuidade vertical, a continuidade horizontal, a parte arbórea, que, digamos, em que aí sim a capacidade de evolução do incêndio, a propagação, a sua extinção, é muito mais difícil do que na parte do herbáceo fino. No entanto, os bombeiros encontram muitas das vezes ou a inexistência de acessos ou acessos dificultados por valas, digamos, declives, cujas viaturas não podem entrar nesses terrenos. Os terrenos têm a sua orografia, têm os seus declives, têm as suas inclinações, têm a sua vegetação. Claro que isso acaba por dificultar. Os terrenos hoje em dia não têm o mesmo cultivo que havia antigamente, mas pronto, estamos preparados para isso, temos medidas de tentar evitar, de contornar ou criar acessos. Mas são dificuldades com que nós lidamos no dia a dia, sim, é um facto. E não só criar acessos, é que também quando as populações estavam mais no interior e nas áreas rurais, não só amanhavam as suas terras, como também limpavam os terrenos, porque tudo aquilo que servia era reutilizado, digamos, e depois começaram a ficar lá as carumas acaba por ser o abandono da parte interior, sem dúvida. Como o país nesse aspecto está. Segundo o que tem vindo a público, não há pessoas nem empresas suficientes para proceder a essas limpezas dentro do prazo estipulado. Daí parece-me que o Major já ter algum zoom, que, enfim, as coisas não vão ser de pistola na mão que as autoridades vão intervir no terreno. Se isso não acontecer até ao prazo que está estipulado, caberá à GNR intervir no terreno, e já tem com certeza instruções para atenção, que a gente não vai lá logo com o livro de multas, os autos e não sei o que mais, como se fazem nas operações de stop, por exemplo. Não é bem assim que vai funcionar, não é, Major? O trabalho que foi feito foi, durante esta fase de sensibilização, foram também identificadas situações de risco. A sensibilização foi logo direcionada para as situações de maior risco. No fundo, o que vamos fazer a partir do dia 16 é verificar se essas situações foram corrigidas ou não. E se não forem? Se não foram corrigidas, aí haverá uma autuação. É levantada uma autocontornação e é feita uma comunicação, a lei aconselha que seja dentro de um prazo curto, 48 horas, à Câmara Municipal, para que proceda à notificação dos proprietários, para que até 31 de maio procedam à limpeza, à retificação de E então aí a coima, a multa, fica suspensa, não? Não, é desencadeado um processo de contornação e culminará na aplicação de uma coima. E as coimas e as penalizações, pelos vistos, enfim, é para quem infringir a lei não são levezinhas. Tratando-se de pessoas singulares, vão de 280 euros a 10 mil euros. E, no caso das pessoas coletivas, variam entre 1.600 a 120 mil. 120 mil, quer dizer, abrir um processo de falência à empresa que não tem solvabilidade para isso. A desorientação, porém, é muita entre as pessoas. Já disse aí que há campanhas de sensibilização, mas, pelos vistos, as pessoas estão
bastante desinformadas e daí alguns proprietários andarem a rapar os terrenos de uma forma quase que radical à volta dos 50 metros, o que deixa, enfim, as suas casas em terrenos completamente carecas, digamos, não é? Usando essa expressão. E não é o que se pretende. Comecei por agradecer a oportunidade para clarificar e tranquilizar as pessoas. Aproveito para informar as pessoas lá em casa de que a GNR tem disponível a linha, o contacto telefónico que habitualmente tem para denúncias ambientais, para questões do fórum ambiental, está a ser utilizado para esclarecer todas as dúvidas que o cidadão tenha nesta matéria. E o contacto disponível é o 808-200-520. Portanto, 808-200-520 é a linha disponível para esclarecer as pessoas sobre os detalhes das distâncias, o que é que devem, não devem, quais são as distâncias que têm que ser efetivamente cumpridas. Portanto, o conselho que dou é, sempre que exista dúvida, contactem esta linha e tentem esclarecer. Podem fazê-lo também junto de nós, assim como fazemos sempre o apelo, sobretudo para as questões do uso do fogo, para a realização de queimas e queimadas, que o cidadão antes, em primeiro lugar, que se inteire quando é que o podem fazer? Quando é que o pode fazer? Portanto, dentro do período crítico, e ele já está definido, de 1 de julho a 30 de setembro não podem fazer. Portanto, queima de sobrantes, portanto, os resíduos que resultam destes trabalhos de limpeza não podem ser queimados neste período. E também nos dias em que o risco de incêndio for muito elevado ou elevado. A forma de o apurarem é através do contacto com esta linha ou consultando o site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, verificando qual o risco de incêndio que está determinado para o local onde o pretendem fazer. O Conselho vai no sentido de perguntem, consultem, não hajam na dúvida. E não há que entrar em pânico nem histeria com o assunto, porque isto é uma questão que já vem desde 2006. Mas estava adormecida, ninguém falava quase nisso. E talvez por esse motivo que tenha havido necessidade de realmente fazer algum pressing para agora que algumas coisas pontapé à porta, mudassem, claro. Não é? Agora, obviamente que não é a solução para o problema dos incêndios florestais, como todos nós sabemos, mas atenua. Mas é um contributo importante, sobretudo para a segurança das pessoas. E corresponsabilizar as pessoas, no fim, com a sociedade em geral. Efetivamente, claro. As previsões, porém, apontam para conseguir chegar aos 50% dos terrenos limpos pelos seus proprietários. Na falta de condições para os proprietários dos terrenos poderem fazer, dada a idade, as razões económicas e financeiras, quem é que se chegará à frente? É as autarquias, claro. Há a possibilidade, eu confesso que não está muito habilitado para falar sobre esse assunto, mas de qualquer das formas... O Matos Lima, se calhar, é capaz de ter alguma coisa a dizer sobre isso. Sim, são as autarquias que se devem substituir aos proprietários, mas a ideia é que seja imputado um custo desse trabalho, para depois que o proprietário consiga, numa segunda fase, custear esse trabalho. No entanto, as condições isoladas, né, as condições que se possa perceber que as pessoas tiverem dificuldades financeiras, podem carecer de uma avaliação da parte da ação social e tentarmos perceber exatamente se a pessoa podia ou não executar pelos seus próprios meios essa limpeza da faixa de gestão de combustível. Vamos ter os gabinetes jurídicos das autarquias atascados com processos, com certeza, como a GNR, mas a GNR já está habituada a passar multas. Agora é só mais a alargar os quadros. Eu pensei que estivesse a referir, quando me fez a pergunta, pensei que estivesse a referir a formas de financiamento para poder fazer a limpeza. Aquilo que o professor João Matos Lima falou tem a ver com a ausência de intervenção por parte dos proprietários, em que a autarquia, de acordo com a lei, e tem um financiamento próprio para esse efeito, pode substituir-se ao trabalho dos proprietários. Se tiver condições também, porque as autarquias também não devem ter muitas condições para atacar assim já o problema de imediato. Eu penso que as autarquias, as juntas de freguesia, com esses parceiros também que são importantes, devem criar mecanismos nesse sentido, não é? Também para estarem preparadas para responder de forma eficaz a essa necessidade. João Paulo Santos, lá no seu íntimo, lá no seu profundo pensamento, não lhe ocorre que poderá haver em cima do prazo já alguma condescendência quanto ao período, enfim, de términos desta deliberação?
Estava a perguntar se tem conhecimento que se existe alguma... Ou acredita, ou se acredita. Isso não vai por crenças, não é? Mas nós estamos preparados para trabalhar com as condições que estão criadas neste momento. No entanto, desconheço se há alguma intenção de prolongar o prazo. De qualquer das formas, eu volto a referir. A nossa ação continuará a ser pedagógica. Ela tem que ser repressiva, porque a lei o impõe, mas continuaremos a dirigir a nossa atuação para aquelas situações que realmente são graves e tem que haver. Não tendo surtido o efeito da pedagogia até aqui, temos que passar a outra fase. A verdade é que as receitas das multas alocadas destes casos vai para a GNR e para o ICNF, segundo o que eu parece-me que sei. Já não é mau, é mais umas receitas que têm não nos como acontece com muitas outras matérias, não é só nessa matéria. Porém, há autarcas que referem que, mesmo que houvesse todo o dinheiro possível, o país não seria capaz de fazer a limpeza até outubro, quanto mais em março, pois não tem nem mão de obra, nem equipamentos para o fazer. E acrescentam que a GNR não irá para o terreno passar coimas, porque senão teria que multar o país inteiro. Não digo isso, mas 50% do país, se calhar, era autuado, não é? Quero comentar. Eu vou repetir aquilo que já disse. Não é o país inteiro, desde logo porque as situações que identificamos graves e é para essas que vamos orientar esforço são poucas. Aqui no nosso concelho, se calhar... Não são muitas. Eu penso que o nosso concelho é um pouco um espelho das regiões do país. É uma amostragem. Sim, porque tem uma serra com uma dimensão grande e extensa, um interior profundo, portanto... E tem depois um barrocal e um litoral com uma área urbana, praticamente, quase, não é? Portanto, temos um pouco uma amostra daquilo que é o país. E eu parece-me que não é o território todo que está nesta situação. Nós próprios constatamos, não é? Há casos pontuais nas zonas de maior risco que vão merecer uma atenção da nossa parte, como é óbvio, mas como tem merecido sempre, não é? O coronel Vítor Caeiro, do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da GNR, afirmou recentemente que as dúvidas têm sido tantas que fizeram triplicar as chamadas, que já passaram das 5.000. Poderá haver uma extensão do prazo em algumas situações, que já enunciou, que é as situações, enfim, por motivos de falta de mão de obra para atuar, condições, enfim, ou falta de condições das populações proprietárias dos terrenos pela idade, o estado para avançar a idade, tudo isso são atenuantes para se poder prorrogar um bocado, quando estender, digamos, até maio, disse aqui até maio, para se, enfim, repor, senão então mesmo as câmaras têm que atuar, não é? A Proteção Civil, nestes casos, segue as diretivas que a Câmara receber. Sim, o nosso Serviço de Proteção Civil é um serviço municipal. Pedagogia no terreno. A pedagogia tem sido feita ao longo dos anos, como o Major já referiu. Mas esquece-me depressa. Desde 2016. Este ano é que houve aqui, de certa forma, algum alarmismo. Porque alarmismo e alguma razão. O Serviço de Proteção Toca Civil, no bolso. A GNR e os bombeiros e com as juntas de freguesia, pelo menos há 10 anos que encontro no serviço, temos feito sempre, nos meses de janeiro, fevereiro e março, ações de sensibilização, em sala, nos mercados, o porta a porta. Este ano estamos a fazer aqui um trabalho mais, digamos que são umas visitas conjuntas, exatamente para, no terreno, clarificar diretamente com as pessoas, nomeadamente das freguesias do interior, exatamente como é que têm que limpar. Aproveitamos a visita ao local e também estamos a fazer um trabalho de geoemergência e de georreferenciação sobre a mobilidade das pessoas que habitam nessas zonas. Se houver necessidade de evacuação, nós, em termos de posto de comando, podemos logo saber rapidamente se as pessoas são autónomas, se precisam de ajuda, porque tendo aqui um bocado como objetivo, verificar também a casa da pessoa e os meios de acesso, como é que está a rede viária, e fazemos essas dúvidas são esclarecidas no terreno. Penso que um projeto é demorado, mas que muito importante. O mesmo graduado da GNR referiu também que só com a abertura de um auto de contraordenação é que as autarquias podem depois ser avisadas
da falta de limpeza e planear se avançam ou não para a parte coerciva, substituindo-se ao proprietário. Aí nada a fazer. Quando chegar a esse ponto, há que fazer cumprir a lei. Segundo o que o engenheiro Paulo Santos disse. Importa ter noção de que uma coisa é aquilo que vem expresso na lei, é a questão formal que ela tem sempre que ser cumprida, mas à margem disso, ocorre no dia-a-dia, já vem decorrendo há vários anos. Este ano, conforme o professor Matos Lima referiu, foi reforçado, as ações de sensibilização foram conjuntas, portanto a GNR, a Proteção Civil, os bombeiros, intervimos conjuntamente na sensibilização dos proprietários. A informação circula sem ser apenas pelo formalismo que a lei impõe. Portanto, o diálogo entre a entidade fiscalizadora e a autarquia aqui, no papel de garante do cumprimento daquilo que a lei determina, esse diálogo já existe, essa informação já é trocada. Portanto, vamos falando e vamos identificando casos que é necessário haver uma intervenção e há uma abordagem aos proprietários antes de se verificar essa situação formal que a lei impõe, da autuação e consequente informação à autarquia para que intime o proprietário à limpeza. O secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves, refere também que não há dúvida nenhuma que o interesse de proceder à limpeza dos terrenos é imperativo, tem mesmo que acontecer. E por isso, prolongar a data ou não é o mais importante. O que é necessário é que as populações sintam essa responsabilidade pelo cumprimento dessa lei. Até a final de maio há um prazo, segundo disse, que é um prazo, enfim, que pode ser dado, apesar de se levantar o auto, ainda tem um prazo para repor aquilo que a lei obriga que se faça, não é? Que é limpar os terrenos. É isso. Exatamente. A lei vem definir um prazo para a intervenção das autarquias, não é? Quando o proprietário não consegue fazer, não é? Naqueles casos que são identificados. Ainda terão mais 2 meses, pelo menos, para, enfim. E nesse caso, depois o processo pode ser apreciado se foi cumprido ou não e provavelmente até pode levar o despacho favorável de arquivamento para alguns casos. Temos que pensar sempre que há sempre uma mão divina que pega nisso. Efetivamente, porque não podemos estar todos à espera que depois temos 60 dias e que temos tempo para tudo, porque a lei depois vão prorrogar outra vez o prazo, bem à portuguesa, não é? Exato, porque quando se fala na autuação, portanto, na elaboração de uma autocontornação, não significa aplicação automática de uma coima. É feito uma instrução, é feito um inquérito e durante o inquérito pode ser apurado que a culpa do infrator é diminuída ou até nem existiu, não é? E nesse caso poderá haver um arquivamento ou uma atenuação especial da pena. Aí, Arlandino Santos, também os bombeiros são, no fim, neste processo todo, aqueles que mais sofrem pelo estado atual em que se encontram os terrenos deste país. Os bombeiros e todos nós, digamos. Mas eles é que vão para a cabeça do touro. Eles cabe-nos a nós extinguir o incêndio quando ele acontece. Mas como tudo isto que temos estado aqui a falar, temos tentado reunir o máximo de condições para mitigar as condições, reduzir ao mínimo as dificuldades que possamos vir a encontrar. Porque as limpezas estão a ser feitas, a lei saiu, está a surtir os seus efeitos, de uma forma mais ou menos alarmista, para umas pessoas, outras pessoas de uma forma mais consciente, fazer a tal gestão de combustível. Tudo isto, no futuro, vai facilitar o trabalho de todos nós. Quer dos bombeiros, quer do departamento do GIPS, da GNR, que tem a primeira intervenção também à par dos bombeiros, na parte dos centros florestais. É um trabalho que julgo essencial e que todos nós esperamos que tenha os seus frutos. Para, digamos, a desorientação ou preocupação extrema das populações que são proprietários dos terrenos, muito tem contribuído a opinião, quer da GNR, quer do Secretário de Estado e também do Presidente da República, o Marcelo Rebelo de Sousa, que ultimamente, muito recentemente, admitiu que o prazo para limpar o mato e cortar as árvores ao redor das casas, que termina esta quinta-feira, pressupõe alguma elasticidade. Esta coisa dos elásticos causa sempre uma certa complexidade na mente das pessoas. Estas declarações
contribuem para a desorientação. Quer dizer, o Presidente diz, o elástico vai esticar um bocadinho, não, a gente não está com intenções de multar. Bem, que é que chegamos a uma lei e a lei não diz que é com elástico ou sem elástico, não é? Mas olha... Pois essa pergunta, como deve compreender, a minha resposta nunca pode fugir muito disto. Pois, eu sei, eu só tenho que fazer cumprir a lei. Eu sou cidadão português, mas sou oficial da Guarda Nacional Republicana e a mensagem que eu tenho que passar é do cumprimento da lei. É assim que trabalhamos, é com base nisso. Do há quem eu não vou comentar como é óbvio as declarações do Sr. Presidente da República, percebo-as e interpreto-as, mas tenho que as interpretar enquanto profissional e enquanto oficial da Guarda Nacional Republicana, que é o cumprimento da lei. As ações de sensibilização têm sido feitas em conjunto as três entidades, Bombeiros, Proteção Civil e Guarda Nacional Republicana. Mais no interior do que no litoral. A aposta foi, como referi desde o início, até porque é também de lei essa determinação, a orientação para as zonas de maior risco. E as zonas de maior risco, embora possa haver outras situações pontuais onde esse risco também existe, mas nunca terá as proporções que terá um incêndio florestal na o Pinhal da Iria, por exemplo, ou uma coisa daquele género, não temos assim tanto, embora tenhamos ali no Barranco Velho situações... Depois nós não temos Pinhal da Iria, mas temos muita área florestal. Matos Lima. Não, só queria acrescentar sobre as ações de sensibilização, porque nós também temos aqui uma parceria que tem-nos acompanhado, a Divisão de Ação Social. Também para percebermos logo no terreno se efetivamente as pessoas poderão ou não precisar de apoio para as limpezas. E temos uma divisão na autarquia que é responsável por fazer essa avaliação, também nos tem acompanhado na emergência. Como também os elementos da Junta de Freguesia, que também são aqui são um órgão facilitador no contacto com as populações. E também gostava também de aproveitar estamos aqui, porque a Proteção Civil também municipal, uma das suas competências é muita prevenção e a preparação do terreno. A autarquia do Olé, conjuntamente com um protocolo que celebrou com os caçadores que estão instalados com sede no município, já executámos, ou vamos executar no fim de 2018, 400 km de rede viária florestal, ou seja, os acessos à partida, não os acessos à parte interior do Conselho, estamos a trabalhar nesse sentido. Tal como também protocolámos este mês com a maquinaria do Exército, o Regimento de Engenharia número 1, vamos ter máquinas de arrasto, também nos aglomerados, nos principais aglomerados populacionais, que estamos a criar a faixa de gestão de combustível em torno desses aglomerados e também vamos criar mais rede viária florestal. Portanto, é um trabalho que está a ser feito, já começou no ano passado, este ano é com o Exército. Portanto, em termos de prevenção, temos apostado aqui nessa estratégia municipal de defesa de florestas contra incêndios. A prevenção tem sido... Também temos protocolados 17 kits de primeira intervenção com associações de caçadores, ou seja, nos seus veículos, quando fazem as suas tarefas diárias de verificação das zonas de caça, também têm um kit já de 1000 litros com uma pequena motobomba que podem rapidamente, além de dar o alerta para as autoridades, também podem fazer uma primeira intervenção e tal como verificar alguns comportamentos suspeitos nas áreas florestais. Portanto, temos aqui uma rede de parcerias. A nossa intenção é criar aqui uma série de parceiros que todos juntos consigamos mitigar este risco, este flagelo, que são os incêndios florestais. E isso também é uma boa notícia, que já foi dada com certeza ao comando dos Bombeiros Municipais de Lolé. No fim, é uma grande ajuda que possam acontecer estas situações de limpeza, facilitando a vida a quem muitas vezes encontra inúmeros obstáculos e inclusive que põe em perigo os seus homens. Sem dúvida que sim. O combate a incêndios florestais põe em risco quer as pessoas que moram nesses perímetros florestais como quem vai lá para socorrer. Quanto mais olhos nós tivermos no terreno, quanto maior esta rede que o João Matos acabou de falar, quanto mais densa for esta rede, certamente, e acho que é lógico, maior será o nível de segurança que vamos conseguir obter no Conselho de Olé. E conseguir um Conselho mais seguro, desde as ações de sensibilização, desde os cuidados até com as queimas, desde os cuidados até com os sobrantes.
a situação das queimas, uma das coisas que, digamos, que nós, Corte Lolé, também temos é um registro das queimas. As pessoas têm o hábito de telefonar para nós, a perguntar se podem queimar naquele dia ou amanhã. Verifica-se o risco de incêndio, condições meteorológicas, ou se podemos desaconselhar por haver naquele dia muito vento no local, que, embora o risco de incêndio pode permitir, o risco de incêndio é feito num modelo matemático, mas pode acontecer uma situação de naquele dia haver muito vento, naquele momento, naquele e não pico, ser aconselhável. E não ser aconselhável, embora a lei não me proíba, mas também temos que usar um pouco o bom senso. Acima da lei, às vezes, tem sempre aplicar o bom senso. O seguro morrer de velho, digamos. Sem dúvida. E nas queimas, digamos, utiliza-se muito isso. Tem que saber-se prevenir. Os caçadores, sem dúvida, que vão ser um elemento também fundamental. São mais estes elementos que andam no terreno. Podem fazer a sua vigilância noturna, diurnas, fins de semana, porque o Conselho de Lolé, como disse no início... Eles também estão interessados em que as propriedades não ardem. Sem dúvida, todo a caça desaparece. Todo o investimento está feito, é toda a parte da natureza que se perde. O conselho que nós temos com 700 e 105 km², digamos, quanto mais pessoas temos no terreno neste trabalho, como há pouco falamos, que é de todos para todos, mais seguro vamos conseguir ter o nosso conselho. E quando as pessoas telefonam, diz que anotam, com certeza, naquela zona, naquele local, vai haver uma queima. Há algum piquete preparado para uma eventualidade de ter que avançar para uma situação... Sim, há um piquete preparado, caso isso aconteça. As pessoas telefonam e também serve essencialmente para despistar falsos alertas. Porque, por vezes, as pessoas vão na rua a circular, na estrada, vê uma coluna de fumo, a pessoa vai no nacional, numa autoestrada, em qualquer lado, vê uma coluna de fumo e telefonam. Olha, estou a ver um incêndio. E nós conseguimos saber se naquela zona há ou não uma queima, se poderá ser ou não, é contatado a pessoa que está a realizar a queima, neste caso a queimada, e verificar se a situação está dentro de controle, se por algum motivo, se for de controle, pode acontecer, se a pessoa cumpre algum bom senso nessa realização. A falta de acessos, muitas vezes que se encontra, causa grandes dificuldades aos bombeiros para lá chegarem. Qual é a estratégia a utilizar? É como tem feito sempre, serra acima... Se não houver acesso, têm que ser criados. Digamos, temos que definir o local do ponto, vamos dizer um pouco um nome mais técnico, definir pontos de ancoragem do incêndio, tentar segurá-lo. Dizer contra fogos, não? Contra os chamados fogos, nós temos fogos estáticos, sim, por vezes até para criar acessos, mas normalmente os acessos são criados mais de formas mecânicas, quando digo mecanizadas, com máquinas, ou até ferramentas manuais, motosserras, motorroçadoras, mas quando não há acesso temos que criá-los. O fogo posto terá sido o maior culpado, julgo eu, pelas ignições, pelo que lemos e ouvimos falar. Não foram poucos os detidos, mas pouco se sabe se as penas servirão para reeducar por dissuasão. Em Pedrógão, 2/3 das vítimas ocorreram na estrada, quando dezenas de pessoas tentavam fugir de carro, aliás, e foram vítimas de despistes, choques em cadeia e da própria aproximação das chamas. Face ao que aconteceu, podemos intuir que não há uma cultura de proteção civil. Até agora. Agora parece que com este alarme, julgo que isso vai sofrer um reordenamento das vontades também, que às vezes é necessário. Cultura de proteção civil pelo facto das pessoas não terem tido... Não, enfim, ali houve uma desorientação também, deixou-se as pessoas avançar para a estrada, ou então não estava lá ninguém, se calhar, provavelmente não estava lá nenhuma autoridade, nomeadamente a GNR, no local, antes de eles começarem todos a fugir à cega, digamos. Pronto, aquilo que se passou em Pedrógão... Aquilo que se leu e viu, não é? Eu confesso não estar habilitado a falar sobre o assunto porque a experiência diz-me que é difícil fazer juízos acertados quando nós não conhecemos os detalhes daquilo que se passou. Aquilo que se viu foi as pessoas em pânico que saíram do carro, foram para ali adiante e depois... Importa ter noção que estamos a falar de um fenómeno extremo, como foi referido por várias pessoas presentes no local. Extremo não só pela violência como pelo curto espaço de tempo em que se manifestou. E quando assim a experiência também nos diz, o comandante irlandino também terá certamente essa experiência, as pessoas são surpreendidas pelo fogo, é natural isso acontecer. E a tendência natural, se calhar,
de futuro já haverá mais consciência de que as vias rodoviárias não são os sítios mais seguros para as pessoas se protegerem do fogo e que, por vezes, a tentativa de fugir do fogo é meter-se nele. Mas são situações que ocorrem, portanto, são situações que são difíceis de ultrapassar e de gerir. É o pânico. É gerado pelo pânico. Portanto, aquilo que a ilação a tirar quanto a mim por um lado, as pessoas terem consciencializarem-se que a estratégia de fuga, se não for acautelada e se não tivermos plena noção de que a via rodoviária, toda a extensão que vamos percorrer está livre de perigo, não devemos fazer. É uma fuga para a morte? Exatamente. Eu penso que essa é a principal ilação a tirar daquele tipo de cenário. Das ações que têm feito no terreno, encontraram pessoas, proprietários, algo desorientados ou, felizmente, o Conselho de Lolé está a salvo disso? Nós começamos pela parte mais norte do município, o Ameixal. E o Ameixal, quem conhece o Ameixal, até há algum trabalho feito e verifica-se que o Ameixal, embora seja a freguesia mais a norte, poderá ser a freguesia que... Mais atenta e com trabalho mais executado. Por exemplo, nós nesta ação de porta a porta, no Ameixal, penso que verificámos apenas 3 situações que precisavam mesmo de uma limpeza a sério. E os proprietários, com a sensibilização também da GNR e dos bombeiros, perceberam e é com que ficámos que iriam executar. Com a desertificação do mundo rural, os focos começaram a ganhar maiores proporções no sul, no centro e norte do país. O fecho dos tribunais, repartições de finanças, estações de correios, agências bancárias, maternidades, escolas, serviços ferroviários, levou à liquidação de parte do que podia funcionar como uma âncora de fixação demográfica no nosso país. Face a essa desertificação, o fenómeno dos incêndios não só veio para ficar, como ganhou características cíclicas. Estas realidades podem ter contribuído para o status quo existente, Arlandino? Sim, de certa forma, sim. No fim, a gente chama-lhe abandono das terras. É uma série de conjuntos. Uma série de abandono na parte social, cultural, económico, a mudança das pessoas mais para o litoral. Tudo isto contribui. É a paisagem, a nossa geografia do terreno. O fecho destas coisas todas provocam que as pessoas não tenham lá sobrevivência, sem dúvida, subsistência. Mas há outros fatores, desde as condições meteorológicas que estão a mudar. Hoje em dia, com as alterações climáticas, que se faz sentir já o efeito na parte dos incêndios florestais, sem qualquer dúvida. Os fenómenos de seca extrema, que felizmente neste momento temos tido alguma chuva, mas uma situação muito preocupante para a parte dos incêndios florestais, neste contexto de alterações climáticas, tudo isto contribui de uma forma bastante grande e penosa para a existência dos incêndios florestais. A propriedade florestal, como sabemos, está dispersa por 600 mil proprietários, pequenos proprietários, muitos deles absentistas e desconhecidos. As matas nacionais geram receitas com a venda da madeira, como sabemos, mas também com as multas, serviços e desmatações. O serviço desse dinheiro, ou o dinheiro desse serviço, vai para as receitas do Estado e, segundo sabemos, não é reinvestido em meios de prevenção. O professor João Guerreiro, presidente da Comissão Técnica Independente, chamou a atenção para a circunstância de, em 20 anos, a estrutura dialógica da Autoridade Florestal Nacional ter mudado 7 vezes. Isto leva-nos a acreditar que não tem havido uma política adequada à realidade florestal do nosso país. Bem, eu não sou pessoa para falar sobre matéria. Mas também tem uma ideia, pode não poder exprimi-la. A minha função, digamos, enquanto comando João Beja, é fazer o combate, planear também o combate e colaborar com toda a prevenção e não a definição do político florestal, que isso, digamos, deverá ter ser definido mais um patamar nacional. Nós aqui estamos limitados ao nosso patamar municipal. Nem sequer falo que tem havido neste município, tem havido uma grande preocupação. Sim, sem dúvida alguma. Essa preocupação é constante e cíclica e cada vez mais aprofundada. Agora, que sem dúvida a gestão florestal do nosso território também tem um contributo para os incêndios florestais, sim, claro que tem. Agora, como é que se faz feita essa gestão florestal? Esse ordenamento é um trabalho que tem que ser feito, e penso que já começou a ser feito, através da criação de novas agências, de novos mecanismos, em que neste momento já começou-se a abordar a forma
organizativa do terreno, das culturas, das espécies, a interligação com a prevenção, a interligação e a ponte para com o combate, o envolvimento de todos os intervenientes e também, é essencial, dos proprietários, lá está. Exatamente, do setor civil. Não é, digamos, ficar tudo na parte da prevenção ou do combate sem que os proprietários sejam ali, que eles são parte da equação. São parte da equação. O cadastro florestal é indispensável, seria indispensável, mas apesar da existência das novas tecnologias, ele está a demorar e só será bem acolhido pelos proprietários se for gratuito. Há presidentes de Câmara que dizem que passam meses a tentar notificar os donos das parcelas, mas se porventura quiserem abrir um caminho ou fazer uma desmatação, eles aparecem com uma lei formatada a seu favor. Sobre isto circulou uma piada, farto de não saber a quem pertenciam alguns bosques. Um autarca mandou cravar no local um cartaz com o seu número de telemóvel a dizer vende-se, e o dono não tardou a aparecer. Quer dizer, não aparecia, mas lá está com as multas dos fogos, elas aparecem, aí ó, aqui Del Rey, vamos, mas é lá cortar um mato, nem que seja demasiado, para não termos que apanhar uma multa. Se calhar é por causa disso que esta lei saiu e agora se está a ameaçar que vai mesmo para a frente e não há prorrogação de prazo. Têm encontrado no terreno propriedades sem dono, ou pelo menos aparentemente sem dono, em que ninguém sabe responder quem é. Alguns são do Estado, também não toma conta das suas coisas. Pode haver alguma dificuldade inicial em conseguir chegar ao contacto com os proprietários. É por essa mesma razão que a lei prevê a criação de um protocolo com a autoridade tributária entre o Ministério da Administração Interna e a autoridade tributária para facultar e facilitar o acesso à identificação dos proprietários, porque, por regra, em termos tributários, esses proprietários são conhecidos. Salvo alguma exceção. Exatamente. Portanto, obviamente que há casos em que sentimos maior dificuldade, mas não há terreno que não tenha dono. E se calhar o próprio Estado tem alguns que também não sabe que são deles. São propriedade do país. Não me custa nada acreditar. Relativamente à atuação dos bombeiros, é frequente vê-los na primeira linha, e isso é visível através da televisão. Ficam nos quartéis à espera que ocorra um incêndio ou saem para o terreno patrulhando as áreas suscetíveis de ocorrerem fogos? Quer dizer, tem alguma brigada que anda aí na altura de maior periodicidade que é o verão? Sim, claro que sim. E também os vigilantes que ainda existem. Ainda servem, exatamente. Né? Digamos, tudo como há pouco foi falado, isto é tudo uma rede onde os bombeiros também é um dos papéis, em que fica, digamos, sobre nós a resposta, digamos, do combate, do comando do combate. A resposta em relação a ficamos no quartéis é não, claro que não. Temos meios pré-posicionados, é dali que saia, é óbvio. Devidamente articulados, quer com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, quer com o ICNF, quer com a GNR, quer com a Proteção Civil. Por exemplo, no Concelho de Lolé, através do pré-posicionamento de meios no Barranco do Velho, em H24, nem sequer em H12, em permanência total durante as 24 horas. Temos também pré-posicionamento de meios na outra ponta mais noroeste do nosso Concelho, na zona de Nafim Alto, onde estes meios andam circulando. Tudo isto sem critério, mas também tem outros meios, que no caso de Proteção Civil, que poderá falar sobre eles, da EMIF e tudo isso, que são meios que também colaboram com isto, tal como também a parte dos equipes da GNR, que fazem o seu patrulhamento. Todos estes meios andam consecutivamente, dia após dia, na Serra, que garante esta primeira intervenção. Agora, tudo isto, digamos, funciona no princípio da subsidiariedade. Não há aqui nenhum agente que seja autossuficiente por si próprio, digamos. Todos nós... Um trabalho de equipa. Exatamente. Uma das recomendações da Comissão Técnica Independente é a separação de tarefas entre diferentes agrupamentos de bombeiros, passando a caber aos locais, maioritariamente voluntários, a defesa de pessoas e bens e aos profissionais da Força Especial de Bombeiros e GIPS da GNR, o combate florestal. Qual é a vossa opinião sobre esta recomendação? Podem comentá-la. É uma recomendação, não é uma lei. Pois, deve ser interpretada como tal, não é? A título de recomendação. Como é que estamos, Matos Lima? Não, eu só queria voltar um bocadinho atrás, acrescentar, complementar o que o comandante Heleno disse. Nós, em termos de vigilância, além de ser uma responsabilidade da GNR, de toda a coordenação da vigilância,
Também temos mais um protocolo que já vai para o 3º ano com o Exército, que diariamente, no período crítico, patrulha a nossa serra. Temos uma equipa municipal e também de elementos do município, e estamos a constituir outra equipa municipal também, ainda este verão, ver se conseguimos. Temos uma equipa da Proteção Civil que também faz cerca de 100 km dia sim, dia não, no nosso concelho, e também temos voluntariado jovem, que, embora tenha um cariz também pedagógico... E o que é que esse voluntariado jovem faz? São percursos já pré-definidos, em várias freguesias, tem um monitor realizam nosso, um serviço de vigilância complementar aos outros que estão... Tem um monitor também que é um técnico nosso, que os acompanha, e ao fim e ao cabo também tentamos valorizar aqui a importância da floresta, tem contato com as populações, leva alguns folhetos também, e também durante os meses de julho e agosto temos mais... E falam com as pessoas. Exatamente, tem percursos sempre definidos e nas várias juntas de freguesia, portanto, ou seja, temos aqui uma rede de vigilância. Penso que o município, logicamente que queremos sempre estar melhor preparados no ano que vem do que o ano que passou, mas acho que estamos a evoluir nesse sentido, cada vez ter mais rede de vigilância. São muitos voluntários que se envolvem nesse trabalho? São cerca de 80 crianças durante este período. E isso também os vai sensibilizando para o futuro? E para a importância, cidadãos, exatamente, para a importância da floresta, que eles também do têm. ecossistema, um trabalho duplo, pedagógico. Também tem pedagógico. Educação Começou nas cívica. escolas, não? Eles inscrevem-se lá no serviço, mas divulgamos pelas escolas, e a ideia, também a idade deles é entre os 12 e os 16 anos também para participarem. Major Paulo Santos, a GNR tem sido solicitada cada vez mais para tarefas dispares. Sempre que ocorre uma novidade, a GNR é chamada. O que lhe vou perguntar é se será que os seus efetivos têm também aumentado na mesma proporção, efetivos e meios, na mesma proporção das solicitações? Os efetivos, nós costumamos dizer que são aqueles que são possíveis. Não é? Ou que lhes dão. E nessa medida, aqueles que a instituição, que o Estado, que tem ao dispor. Que o Estado tem possibilidade de colocar ao dispor. E a forma de o aferir são os indicadores relativamente à criminalidade, designadamente, em que ano após ano, ao longo dos últimos tempos, se tem vindo a registrar uma tendência para uma redução. No último ano tivemos uma redução na ordem de 1%, e tendo por base esses indicadores, os efetivos, eu tenho que dizer que serão aqueles que são adequados a manter estes níveis, que são um indicador de tranquilidade e não é pouco esse crescimento da operacionalidade, dado que o Algarve nos últimos anos tem crescido em termos de gente com mais dinheiro que se radica aqui, quer permanentemente, quer também turisticamente. O Algarve aumentou o volume de dinheiro que circula e a riqueza que se gera na região. Logo, se não aumentou a criminalidade, alguma ação tem sido feita, porque isto não é com cheitorradas que se resolve o problema, não é? Tem sido conseguido manter estáveis os níveis da criminalidade, até conseguir alguma redução, e mais expressiva até da criminalidade violenta e grave, que é aquela que nos preocupa mais. É isso que dá a segurança para os turistas virem para cá. Exatamente. E importa destacar aquilo que está a dizer, é que nos últimos anos temos recebido muita gente, o Algarve, como é conhecido, tem tido cá muita gente de fora. Aumenta significativamente a população a circular nas nossas vias, a frequentar os espaços públicos, as habitações, etc. E o número, as cifras do crime têm diminuído. Portanto. 20 segundos para cada um. Irlandino, vamos fechar. Qual é a última recomendação? É fundamental que os cidadãos tenham o seu papel na sociedade, zelam pelas suas propriedades. Só assim será mais fácil e benéfico para todos os que habitam no espaço rural e não só, que as matas se encontrem limpas, com acessos protegidos, faixas de proteção implementadas, permitem assim que os habitantes se sentam mais seguros, os bombeiros conseguem desenvolver a sua missão de forma eficaz, eficiente e segura, conseguindo assim evitar as perdas de vidas humanas e materiais, bens esses que são insubstituíveis. Major Paulo Santos.
O nosso apelo vai para a população continuar o esforço que tem vindo a fazer nos trabalhos de limpeza. Importa referir que, a partir de 15 de março, eles não estão proibidos. Eles só não podem ser realizados aqueles que envolvem atividades interditas durante o período crítico. Portanto, até lá o esforço deve continuar, e mesmo daí para a frente naquilo que for possível realizar. E depois uma chamada de atenção para a utilização do fogo, que é aquilo que tem causado a maior parte dos incêndios, mais do que os dolosos, porque esses só se conseguem prevenir pela via do combate ao crime. E denunciar também, se alguma coisa, enfim, for estranha. Exatamente. Portanto, através da linha que disponibilizamos, comunicar-nos as situações de suspeitas e as situações de risco grave. É esse o apelo que fazemos relativamente à utilização do fogo, utilização indevida, as queimas e as queimadas realizadas de acordo com a lei, com prévia informação e contacto, para evitar gerar situações que descambam em incêndios. Matos Lima, vamos fechar. Da nossa parte, disponibilizar, o Serviço de Proteção Civil do Olé está disponível, passa a redundância, para colaborar com qualquer cidadão que precise de algum esclarecimento, algum acompanhamento, como serviço público que é. Era só isso. Se tiver alguma dúvida, é contactar através do número da Câmara ou do Serviço, e nós estamos disponíveis para colaborar. Chegamos assim ao final do Olha que 2 de hoje. Agradeço ao Major Paulo Santos, comandante do Destacamento Territorial da GNR de Lolé, Matos Lima, coordenador do Serviço de Proteção Civil de Lolé, e Irlandino Santos, comandante dos Bombeiros Municipais de Lolé, por terem vindo aos nossos estúdios. Esta entrevista ficará em permanência na página do Olha que 2 no Facebook. Pode também ver esta entrevista no site da tvalgar.pt e no meu canal, posição 666553. Na direção técnica esteve o João Pinto, na edição de imagem e realização Alexandra Águas, a emissão de áudio o Carlos Cabral e na sonoplastia o Emílio Jorge. A rádio e a televisão de mãos dadas para o servirmos melhor. Voltamos para a semana no mesmo dia, à mesma hora, com a presença de um convidado de surpresa. Para si que nos deu o prazer da sua companhia, muito obrigado pela sua atenção. Foi um prazer estar consigo e continuamos todos a aguardar que tenhamos um dia não pior do que aquele que está, e até para a semana, se Deus quiser.